gente vai entrar num tema agora que é complexo, né? Complexo de inferioridade e superioridade. Eu tenho 3 perguntas. A primeira, o que é complexo? A segunda, o que é complexo de inferioridade? E a terceira, o que é complexo de superioridade? Porque a palavra complexo já é complexa. Ela é bem já é complexa. complexa. Já é uma complexidade, né? Ou seja, a pessoa já vai viver situações de complexidades na vida dela. E o complexo ele vai impedir de algumas coisas acontecer e romper na vida dela. O que nós temos que entender na atual conjuntura que nós vivemos hoje, na nossa sociedade, é que uma das maiores estratégias hoje do inimigo na vida das pessoas e trazer assim, dano sobre a vida das pessoas tem sido através de enfermidades na área do emocional e da questão relacionada aos seus temores, medos, inseguranças. Então, ou seja, Satanás tem atuado muito nessa área. Por quê? Para quê? Porque na realidade muitas vezes as pessoas assim, só quem tem problema com as trevas é quem se envolveu nas trevas ou que se envolveu com situações de endemoniamento, situações de pactos. Não é só isso não. Na realidade, hoje tem sido uma das principais estratégias e armas que Satanás tem usado, tem sido nessa área da psique humana, dentro da psicologia, do emocional. E essa é uma das enfermidades que hoje tem aprisionado muitas pessoas. Ou seja, o complexo é porque, na realidade, a pessoa ela vai viver situações distorcidas da realidade. A visão dela mesma, para as pessoas, de Deus, é completamente distinto da realidade. Ela vai viver fantasias, ela vai viver situações aí por exemplo, de inseguranças, de temores, de fobias, de terrores, enfim, são várias manifestações que acontecem. O de inferioridade, porque a visão dela sempre vai se ver inferior aos demais, ela vai se sentir inferior às outras pessoas, vai se sentir inferior aos alvos e aos projetos, muitas vezes, que são colocados em suas mãos, ela vai se sentir desqualificada para alcançar aquele alvo, para alcançar aquele objetivo, ou seja, para poder, na realidade, uma perspectiva, ou seja, de situações situações desafiadoras, onde ela pode se encaixar nisso, mas ela sempre vai se sentir, ou seja, inferior a isso. Superior é porque, na realidade, ela quer se sentir superior às pessoas, às situações, mas, na realidade, a base do complexo de superioridade é a inferioridade. Ou seja, ela se sente inferior em algumas áreas, não é todas as áreas, em algumas áreas a autodefesa dela é a superioridade. Então ela avança, ela diz que ela é corajosa, ela se diz valente, mas ela se diz não lutadora. Não, ela até consegue as coisas. Mas só que é agressiva também. E é agressiva, só que o mecanismo que se incorpora na sua vida. Ou seja, é muito semelhante ao orgulho, então, na questão da superioridade, eu digo. Porque ela se torna uma pessoa orgulhosa. Porque ela se acha. Tem ligação. Tem ligação. Vai ter uma ligação direta com o orgulho, então. Eu fiquei pensando, será que o complexo de inferioridade e o de superioridade, ele sempre depende, não é algo seu, individual. A partir de hoje eu comecei a ter complexo, mas é algo que o convívio, situações que você vive vão te conduzindo ou ao complexo de inferioridade ou ao complexo de superioridade? É assim, normalmente, isso não é uma via de regra, né? Mas normalmente o complexo de inferioridade ele nasce desde a infância. Desde a infância. E a gente vai entrar vamos dizer assim, nas razões, né? Ou seja, de onde iniciou, quais são as raízes que deram início ao complexo. Normalmente são situações de comparação, quando muitas vezes os pais utilizam esse mecanismo, muitas vezes para desafiar, para incentivar aquele filho, aquela filha que, vamos dizer assim, não está desempenhando, acha que pode fazer muito mais. Então, querendo fazer o bem, faz o mal. Faz o mal. Compara Então os irmãos, exatamente. Então usa aquele irmão que se destaca nos estudos, nos esportes, etc. E aí usa essa como referência para aqueles outros. Ou para aquele outro ou aquela outra. Então você diz, olha, por que você não olha o seu irmão? Olha como ele faz isso, isso, isso. Olha a sua irmã, como ele desempenha dessa forma e tal. Muitas vezes, alguns pais não fazem isso no sentido de falar, de verbalizar. Mas as atitudes diz tudo.
Sim. As atitudes são de elogio, as atitudes são de destaque para aquele irmão, para aquela irmã. E aí o outro ou a outra começa a perceber e começa a tentar desempenhar algo que não é e não tem. E aí percebe que não consegue chegar lá. Ou seja, por quê? Porque tem outras qualidades, o temperamento é diferente, ou seja, a pessoa tem uma identidade distinta, não é? Então são situações. Então esse processo, sabe, de comparação é extremamente danoso. Essa questão da comparação, muitas vezes a gente acha que isso é benéfico, mas não é. É muito pode maléfico. gerar uma competição, até aquele sentimento até da inveja de um irmão com o outro. Sim. A gente vê na Bíblia a questão de Jacó e Esaú, a questão de que Isaac preferia a Jacó e a mãe a Esaú, então é uma história completamente complexa isso tudo. Eu sei que o senhor deve ter trazido a Barça aí para nos ajudar As definições. as definições. Um seguidor, discípulo de Freud, que ele chama Alfred Adler, ele coloca que o complexo de inferioridade nasce quando a criança percebe o simples fato de não ser o único objeto de amor. Tá? Afeição ou cuidado de seus pais, seja por ter outros irmãos ou os pais darem atenção a outras tarefas. O ciúme e raiva se desenvolvem bem cedo na criança. Eu achei interessante isso, porque já são duas coisas que vão acoplar ao caráter, que é o ciúme e a raiva. Ela já vai ter essa reação. Né? Muitas vezes você vê a criança aí fazendo birra ou qualquer coisa, pode ser esse complexo de inferioridade já está na criança, Para tá? chamar atenção. Para chamar atenção, né? Adler, inclusive, acha determinante na formação da personalidade que posição a criança ocupava no quadro familiar, primogênito, caçula, filho do meio. A ruptura da condição de não ser única ou do narcisismo infantil traz como herança comparação e competição que também nos acompanharão pelo resto de nossas vidas. Né? Muitas vezes, eu lembro de um conto que teve de um rapaz que eles puseram o nome dele de Máximo. E ele odiava o nome dele. Ele tinha um complexo com esse nome. E ele falou com o pessoal assim, ó, quando eu morrer, não coloque na minha lápide o meu nome. E foi uma situação difícil que eles fizeram. Aí o que eles fizeram? Colocaram, esse cara foi o Máximo, né? Então, de toda forma, colocaram o nome dele de uma forma diferente. Esse cara foi o Máximo, né? Não puseram, né? Colocaram, mas de todo jeito, quem olhava sabia que tinha o nome de Máximo, né? Basicamente o que você disse até agora, né? Sobre a questão dos filhos. Isso. Esse é um dos pontos, né? Que é a questão da comparação. A outra é essa questão de competição, né? Ou seja, a preferência, né? Predileção. Os pais acabam tendo predileção a um filho e não ao outro. Assim, dizem que não, mas as atitudes falam. As atitudes falam. E é isso que mais impacta. Agora, nos filhos únicos, pastor Rogério, a gente vê essa facilidade do menino também nascer achando que é o dono do mundo. Ou seja, aí seria um complexo de superioridade que não vem de inferioridade. Mas simplesmente ele cresceu no mundo onde ele é realmente o máximo. Né? Ele acha que ele é o rei. Que também pode ocasionar esse complexo, ou não? Porque na realidade é uma fantasia de achar que quando estiver lá fora vai sempre ser o máximo. Não é? Ele vai se deparar com essa realidade que tem outras pessoas, que lá fora é diferente, que ele não é o centro, e aí começa a ver as primeiras crises, não é? As primeiras crises. Então, essa preparação, infelizmente, os pais hoje eles não têm preparado os filhos para enfrentar a realidade. Muitas vezes os pais têm protegido os filhos de todos os males. Mas os males são importantíssimos para a gente aprender a Cria os lidar. anticorpos, né? Exatamente. Esses são os anticorpos nos nossos relacionamentos, na vida normal, natural, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Né? Não, uma questão colocada aqui, a gente trabalha muito com isso, o Rogério sabe, que é a questão da derrota. E muitas vezes a gente mostra para a pessoa que a derrota faz ela crescer. E não criar um complexo. E muitas vezes a pessoa sente essa derrota como um complexo de humilhação. E a gente leva a pessoa a enxergar que isso leva ela a crescer também. E que todos nós passamos por isso. Não é? Em 1962, mais ou menos, um TCT no México, uma mulher... O pastor já falou que ele não era nascido. Mas eu era. Uma corredora, ela foi a última a chegar.
E não tinha, os repórteres já tinham ido embora, já tinha dado o prêmio. Aí o repórter perguntou a ela, por que a senhora veio até o final da corrida? Ela falou assim, para os meus familiares não pensar que eu não fui até o final. Entendeu? Então ela falou, eu vou chegar lá e vou falar com eles. Eu fui até o final. Não importa mas ela teve, né, aquela satisfação de ter ido até o final. Então ela saiu sem complexo nenhum. Sim. Que ela foi até o final. Porque você não ficou colocando sua perspectiva em outros, né? Isso. Simplesmente naquilo que você viu. Agora, eu já ouvi dizer algumas situações, eu até tenho um pouco de medo de condicionar uma coisa que às vezes a pessoa nem tem dificuldade e aí porque outras pessoas falam que existe uma dificuldade, ela já começa, será que eu tenho essa dificuldade? Mas, por exemplo, eu já ouvi dizer que o filho do meio geralmente apresenta alguns problemas de personalidade justamente porque ele não é o mais velho e também não é o caçula. E talvez ele sente que ele não está no foco. Isso é legítimo ou não? Deixa eu dar, assim, hoje o convidado aqui, o personagem para dar testemunho sou eu. Vou te apresentar aqui, então o pastor Rogério. Eu sou o filho caçula. Mas, na realidade, esse tema do curso, das ministrações, ela está muito pautada na minha história, no meu testemunho, né? Porque, assim, eu sou filho caçula, né? Tenho uma irmã mais velha, meu irmão. Eu também sou caçula. E parece que eu fui, assim, parece que eu fui meio que ovelha negra, né, da família, porque eu era completamente diferente dos meus irmãos. Gremista, já começa Não, daí. isso era um ponto positivo. Mas, na realidade, assim, os meus pais tiveram poucas oportunidades de estudar, né? Tiveram que trabalhar muito cedo e tudo. Então, assim, a minha família, eu fui o primeiro a converter na família. E dos familiares, todos os familiares, né? Então, assim, eu enfrentei algumas situações. Mas, na realidade, na minha infância, por um lado, eu fui muito protegido, porque eu ficava muito tempo com a minha mãe, né? Porque a minha irmã já estava com uns 10 anos, meu irmão já com uns 5, 4. E aí eu cheguei. Então, na realidade, os meus pais usavam muito a referência da minha irmã e do meu irmão, porque eles sempre foram muito bons em tudo mesmo, até hoje, né? Então, assim, no aspecto dos estudos, do capricho, da organização, da limpeza, ou seja, do zelo pelos brinquedos e tudo mais. Aí cheguei eu, justamente... Detonando tudo. Igual eu. Ai, Jesus amado. A carinha das bonecas da minha irmã. Sim, os tudo carrinhos azul. que meu irmão guardava. Então era uma rodinha para tudo que é lado, enfim. Então eu detonava com tudo. Então, assim, na realidade, o que aconteceu? Muitas vezes, com o intuito de ajudar, então os meus pais sempre usavam isso. Olha a tua irmã, olha o caderno do teu irmão, olha isso, olha aquilo. Então, assim, você olhava, até hoje meu irmão é assim, super organizado, com todas as coisas, é uma qualidade dele, é um traço de personalidade dele. Aí nós tínhamos o mesmo armário, o mesmo roupeiro, né? Ou seja, a parte dele, tudo bonitinho, organizado. A minha era aquela maçaroca, né? Tudo ali, às vezes era roupa suja junto, aquela coisa toda. Então, assim, os cadernos do meu irmão, tudo muito bonito, da minha irmã, cheio de florzinha, babadinho, não sei mais o quê. O meu, assim, era metade caneta vermelha, metade azul, a lápis, aquelas coisas assim.